Quero, primeiramente, glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Diácono Pedro Oliveira, esse que vos fala, trazendo para nós, na manhã do dia de hoje, uma reflexão no capítulo 8 da carta aos Romanos. O apóstolo Paulo começa essa carta aqui no versículo 1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vitória através do Espírito relacionada com a propósito e ação de Deus. Do capítulo 8, do versículo 1 até o 39, vai trazer para nós algo muito precioso contido nesta carta. Uma carta que eu aconselho a todos lerem, porque o conteúdo é excelente. Ninguém pode compreender o significado da vitória até que saiba quem é o oponente e que tipo de luta está enfrentando. Em Romanos capítulo 8, Paulo mostra o que Deus fez para conceder ao cristão a vitória sobre o pecado. Ele destaca o que Deus está fazendo agora e o que o crente deve fazer. Ele examina o propósito de Deus e a crise sentida por ambos. A criação, que é o crente, que é o ser humano, ele enfatiza a relação do Espírito com o crente e a inter-relação do Espírito com o Cristo e o Pai. Ele pinta um quadro glorioso do destino daqueles que amam a Deus. Olha que coisa maravilhosa. E mostra que nada pode separá-los do amor de Deus. Nada. Nem a altura, nem a profundidade, nem a distância, e nem o porvir pode separar o crente verdadeiro de Deus. Quando um crente se ocupa de si mesmo, não pode levantar-se acima de Romanos 7,25. Quando vê o que Deus fez e está fazendo por ele, deve reagir com a linguagem de Romanos 38 e 39. Livramento do pecado e morte pela atividade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do 1 ao 4. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aqui no versículo 2, no versículo 1 nós vimos que nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aqui no versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Mas o que dizer desta luta com o pecado que Paulo está comentando? Porque a lei, isto é, o Espírito da vida em Cristo Jesus, te livrou da lei, isto é, do pecado e da morte. Tanto o Espírito como o pecado e a morte são chamados de lei, por causa da constância de sua influência e ação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No versículo 3 do capítulo 8, porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado na carne, condenou o pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui no versículo 3, a lei aqui refere-se à lei mosaica. E o leitor vê que Deus fez o que a lei não podia fazer. A lei estava face a face com uma impossibilidade. Ela receitava um tipo de vida aos homens que estavam na carne, o qual não eram capazes de seguir. Legalistamente, deviam aparentar que o faziam, mas jamais conseguiriam preencher os termos de tudo o que Deus exigia. Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa. A palavra semelhança é importante, pois significa que Cristo veio em carne como a nossa. Glória a Deus, aleluia. De outra forma, não poderia ser. Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa. A palavra semelhança é importante, pois significa que Cristo veio em carne como a nossa. Para mostrar a supremacia de Deus para nós. E foi um homem real, mas não pecador. Esta é a diferença entre Cristo e aqueles que ele veio salvar. Ele estava livre do pecado, tanto pela natureza quanto pela sua ação. Deus condenou o pecado na carne. O contexto favorece a tradução na sua carne, mas ele pode ser traduzida na carne. Aqui a palavra carne refere-se à verdadeira humanidade de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 4, para que a justiça, exigência da lei, se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja bem, no versículo 4. Este versículo carne refere-se aos homens que estão vivendo sob o controle do pecado. O pecado, como força
rebelde contra Deus, foi condenado na carne de Cristo. Deus pronunciou a condenação do pecado na carne de Cristo, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós que não andamos ou vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A palavra traduzida para preceito está no singular, significa toda a justiça de Deus. Deus resolveu a questão do pecado na morte do seu Filho, para que os que estão em Cristo pudessem entender a completa justiça de Deus conforme expressa na lei. Aqueles que percebem este propósito de Deus vivem de acordo com o Espírito, não de acordo com a carne. Todos pecaram e distanciados estavam da presença de Deus. Ninguém poderia cumprir toda a lei. Não dava. 360 preceitos para você observar tudo ali ao pé da letra, e se tropeçasse em um, por menor que fosse, era culpado de toda a lei. Então Deus dá a Moisés os 10 mandamentos. E mesmo assim, era impossível o homem cumprir. 360 preceitos era uma coisa muito profunda. 10 mandamentos. Parecia ser simples. Não matar, não roubar, não adulterar, não dizer falso testemunho, honrar pai e mãe, amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Parecia ser uma coisa fácil, mas mesmo assim nós que vivíamos sobre a influência do pecado, sobre a direção dos nossos pensamentos, voltado para fazer as vontades da carne, não conseguíamos cumprir esses 10 mandamentos. Então vem Jesus, em semelhança de homem carnal, e aí ele fala assim: se vocês amarem a Deus acima de todas as coisas, de toda a vossa força, de todo o vosso entendimento, com todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo, você cumpriu toda a lei. E ainda o homem natural não é capaz. Por que que ele não é capaz? Porque ele mente. Porque ele engana. Porque ele está sempre procurando se dar bem em cima dos outros. E aí, só tem uma maneira de você cumprir os mandamentos. É aceitando a Jesus como teu Salvador. Vivendo em amor, amando a Deus e ao teu próximo. Aí você consegue cumprir os mandamentos se enquadrando dentro da palavra de Deus. Você que mentia não vai mentir mais. Você que defraudava não vai mais defraudar. Você que roubava não vai mais roubar. Você que vivia no engano vai sair do engano. Vai deixar as prostituição, as lascivas, as cobiças,
E agora você vai focar na palavra de Deus. Não vai mais se deter no caminho dos pecadores. Não vai mais se assentar na roda dos escarnecedores. Vai ter o seu prazer na lei do Senhor e vai meditar nesta palavra de dia e de noite. Glória a Deus, aleluia. A disposição da carne, verso a do Espírito. Romanos 8, 5 ao 13. Em 8:4, o quadro é daqueles que vivem segundo a carne ou segundo o Espírito. Aqui o destaque foi dado àqueles que estão de acordo com a carne ou o Espírito. No grupo estão aqueles que se ocupam com todos os particulares de uma vida pecadora, andando de qualquer jeito, fazendo conforme as suas vontades, rejeitando o conselho de Deus para salvar a sua vida. No outro grupo estão aqueles que se ocupam com tudo o que pertence à vida, sobre a direção e o poder do Espírito Santo. Esses procuram se afastar do mal, andar em santidade, reverenciando a palavra, obedecendo a lei, fazendo conforme tudo que agrada ao nosso Senhor. Então nós vemos aqui dois grupos. Um que tem a sua inclinação para a carne e o outro grupo que tem a inclinação para o Espírito. Se você está centralizado no grupo que está vivendo segundo a carne, de maneira nenhuma você poderá agradar a Deus. Vai um domingo ou outro na igreja, ouve a palavra de bom grado, mas saindo dali, volta a praticar tudo que a carne pecaminosa pede. E aí ele vai vivendo até o dia da sua morte e não percebe que está envolto em um laço satânico e diabólico que não deixa ele se firmar na presença de Deus. Mas para o outro grupo que está vivendo segundo o Espírito, ele se policia, ele vigia. Sempre que aparece uma situação diferente que não condiz com a palavra de Deus, ele já repreende. Ele já procura se afastar daquilo. Ele já clama pela misericórdia do Senhor. Pois os que são segundo a carne, no versículo 5, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, veja bem, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Jesus disse que nós teríamos vida e vida em abundância, teríamos vida, teríamos paz, teríamos um direcionamento espiritual para preservar um pouco mais a nossa vida aqui, até que se cumpra os dias que o Senhor determinou para que nós sejamos
colhido para o seu celeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o pecador que vive na carne, está caminhando para a morte. Porque a vivência na carne, ela impulsiona o homem. Assim como você pegar uma esferazinha de ferro, de aço, colocar ela num ponto e aproximar um ímã, aquele ímã vai puxar aquela esfera numa velocidade. Da mesma maneira são as pessoas que vivem na inclinação da carne. Está tudo bem, né? Pregado, a família vai bem, mas de repente chega alguém na porta, bate. E aí, fulano, vai ter um negócio ali, bora. Opa, toma um banho, se arruma, vai. E às vezes volta no caixão para ser enterrado. Romanos 6 e 23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus para todos os que viverem sobre a inclinação do Espírito, sobre a direção de Deus, é a vida eterna. E não entra em juízo, em condenação, mas agora ele passou da morte para a vida. Que coisa gloriosa, né? Que coisa gloriosa para nós. Espírito para a vida e paz. A carne, o princípio de rebeldia dentro do homem, produz um certo padrão e modo de pensar. Do mesmo modo, o Espírito Santo também produz um certo padrão e modo de pensar. A tradução Pendor destaca a direção e o ponto de vista da mente. Morte espiritual equivale à inclinação da carne. Vida e paz equivale à inclinação do Espírito Santo de Deus. Então, quando você se inclinar para as coisas de Deus, quando você se voltar para as coisas de Deus, você vai começar a se afastar do pecado, de tudo aquilo que te traz desejo pecaminoso, e a sua vida passa a ter um outro sentido. A inclinação da carne porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem em verdade o pode ser. Não pode uma pessoa que vive na prática do pecado, fazendo o que é mal aos olhos de Deus, fazer o que é bom. Ele até procura, ajuda um aqui, dá uma esmola acolá, mas aí as suas obras desfaz tudo que ele estava construindo de bom. A inclinação da carne é hostil a Deus. A inclinação da carne é hostil a Deus. Não permite a aproximação, uma aproximação maior a Deus. Não querendo se sujeitar à sua lei, está sempre batendo de frente quando você chega
e fala: Jesus te ama. É, eu sei. Ele já se acha, né? Eu sei. Mas muitas vezes nós não concluímos. Jesus te ama. Mas até quando esse amor vai estar disponível para ti? E eu vou te dizer, até o dia em que tu tiver vida. Porque enquanto tu tiver vida, o Senhor está te amando, está te esperando. Todo dia Ele olha para ti, para os teus lábios, querendo ouvir uma confissão. Pai, eu me rendo. Eu te aceito como meu único, suficiente Salvador da minha vida. Eu não quero mais viver na prática do pecado. E aí, ele se volta para Deus e Deus o abraça, limpa ele de todo o mal e coloca ele, assim como eu, diante de todos vocês, levando uma palavra gloriosa para os nossos corações. Não querendo se sujeitar à sua lei. Pessoas com tal natureza não podem agradar a Deus. Não podem de jeito nenhum. Nos versículos 9 e 11, o apóstolo mostra o que faz a diferença entre aqueles que estão na carne e os que estão no espírito. Há uma grande diferença no viver, no falar, no comportamento, na família. Tudo muda, no trabalho. Muitos vão se afastar de você quando você aceitar Jesus. Mas os que se afastarem é porque não são de Deus e não poderiam te ajudar a seguir a caminhada com Cristo. Então outros vão se agregar ao teu grupo de amigos e agora você vai chamá-los de irmão. E isso é bom. E como uma grande família, nós vamos ficar aguardando o dia que o Senhor voltar para levar a sua noiva, que Ele comprou lá na cruz do Calvário, que Ele pagou com o seu sangue. Eu deixo aqui essa palavra para você que vai me assistir através da rede social e para mim, que foi muito edificante também. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos proteja.